Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida nesta manhã. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer preocupação e antes de qualquer decisão deste dia, existe uma verdade que você precisa guardar no seu coração. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu devido lugar. Muitas pessoas começam o dia correndo. Pegam o celular, pensam nos problemas, lembram-se das contas, das responsabilidades e dos desafios que terão pela frente. Sem perceber, entregam as primeiras horas do dia à ansiedade. Mas a palavra de Deus nos ensina um caminho diferente. Em Mateus 6,33, Jesus declarou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe que Jesus não disse para buscar a Deus depois de resolver os problemas. Ele não disse para colocar Deus em primeiro lugar apenas quando tudo estiver bem. Pelo contrário, o Senhor nos ensina a colocá-lo acima de tudo, inclusive das nossas preocupações. Quando buscamos a Deus primeiro, nossa visão muda. Os problemas podem continuar existindo, mas já não nos dominam da mesma forma. As lutas podem permanecer por um tempo, mas não roubam a nossa esperança. Isso acontece porque a presença de Deus fortalece a alma e nos lembra que não estamos caminhando sozinhos. A Bíblia nos mostra que homens e mulheres que colocaram Deus em primeiro lugar experimentaram direção em momentos de dúvida, provisão em tempos de escassez e força em meio às batalhas. Eles entenderam que a maior necessidade do ser humano não é uma resposta imediata, mas uma caminhada diária com o Senhor. Talvez você tenha acordado hoje pensando em algo que precisa acontecer urgentemente. Talvez exista uma porta que precisa se abrir ou uma situação que precisa mudar. Mas antes de olhar para aquilo que você espera receber de Deus, olhe para o próprio Deus. Porque quando o coração encontra o Criador, encontra também a paz que tanto procura. E existe uma razão muito importante pela qual Jesus nos ensinou a começar o dia buscando a presença do Pai. É sobre essa verdade que vamos refletir na próxima parte. Meus queridos irmãos e irmãs, continue com o seu coração aberto para aquilo que Deus deseja falar nesta manhã. Se Jesus nos ensinou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, existe uma razão profunda para isso. Quem aprende a depender de Deus encontra força para enfrentar aquilo que jamais conseguiria vencer sozinho. Vivemos em uma geração que tenta resolver tudo com a própria capacidade. Muitos acreditam que precisam carregar o peso do mundo sobre os ombros. Quando surge um problema, procuram soluções em todos os lugares, mas frequentemente deixam Deus por último. No entanto, a Bíblia nos mostra um princípio completamente diferente. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que promessa extraordinária! Deus não está pedindo que você compreenda tudo. Ele está pedindo que você confie nele. Muitas vezes queremos saber como as coisas vão acontecer, quando vão acontecer e de que forma Deus irá agir. Mas o Senhor nem sempre revela todos os detalhes do caminho. Em vez disso, Ele nos convida a caminhar pela fé. Foi assim com Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra e seguir para um lugar que ainda seria mostrado. Abraão não recebeu um mapa completo. Não conhecia todos os detalhes da jornada. Mesmo assim, escolheu obedecer. E porque confiou em Deus, tornou-se um exemplo de fé para todas as gerações. Talvez você esteja vivendo algo parecido neste momento. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez você esteja esperando uma direção clara para uma decisão importante. Quem sabe você esteja diante de uma situação que parece confusa e difícil de entender. Mas lembre-se de uma verdade poderosa.
Deus enxerga aquilo que você não consegue ver. Enquanto você vê apenas o presente, Ele já conhece o futuro. Enquanto você observa portas fechadas, Ele vê oportunidades que ainda estão além do seu alcance. Enquanto você luta para entender o caminho, Ele já preparou cada passo. Por isso, não permita que a ansiedade tome o lugar da confiança. O mesmo Deus que guiou Abraão continua guiando seus filhos hoje. O mesmo Deus que abriu caminhos no passado continua agindo na vida daqueles que colocam sua esperança nele. E existe algo que frequentemente nos impede de experimentar essa confiança plena em Deus. É uma batalha que acontece dentro do coração humano e que Jesus tratou de forma muito clara. Sobre isso, vamos refletir na próxima parte. Se você deseja confiar mais em Deus do que nas circunstâncias, escreva: minha confiança está no Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã o Senhor continua falando ao nosso coração. Já aprendemos que devemos colocar Deus em primeiro lugar e confiar nele acima do nosso próprio entendimento. Agora precisamos falar sobre uma das maiores batalhas da vida cristã: a luta contra a ansiedade e o medo. Muitas pessoas carregam preocupações que ninguém conhece. Sorriem por fora, mas por dentro travam guerras silenciosas. Deitam-se cansadas e acordam ainda mais cansadas. A mente não para, o coração fica inquieto, os pensamentos correm de um lado para o outro procurando respostas que ainda não chegaram, mas Jesus conhecia essa realidade. Por isso, em Mateus 6, ele fez uma pergunta que continua ecoando até hoje: quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Com essa pergunta, o Senhor nos ensina que a preocupação excessiva não resolve os problemas. Ela apenas rouba a paz que Deus deseja nos dar. A ansiedade tenta nos convencer de que tudo depende de nós. A fé nos lembra que Deus continua no controle. Jesus então apontou para as aves do céu. Elas não armazenam riquezas, nem vivem consumidas pelo medo do amanhã. Ainda assim, o Pai Celestial cuida delas. Depois falou dos lírios do campo, que crescem debaixo dos cuidados de Deus e são vestidos com beleza incomparável. Se Deus cuida da criação com tanto amor, quanto mais cuidará daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo? Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que passaram por momentos difíceis. Porém, aqueles que confiaram em Deus descobriram algo extraordinário. A presença do Senhor é maior do que qualquer tempestade. Lembre-se dos discípulos no barco durante a tempestade. O vento era forte, as ondas eram ameaçadoras. O medo tomou conta deles. Mas Jesus estava ali. Quando o Mestre se levantou e ordenou que o vento e o mar se acalmassem, tudo mudou. A mesma verdade continua válida hoje. Talvez exista uma tempestade tentando assustar você. Talvez haja uma situação que parece maior do que suas forças. Mas o Deus que acalmou o mar continua tendo autoridade sobre tudo aquilo que ameaça a sua paz. E quando aprendemos a confiar em Deus no meio das tempestades, começamos a experimentar algo que transforma completamente a nossa caminhada com Ele. É sobre essa poderosa verdade que vamos refletir na próxima parte. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos a uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você vive cada dia. Depois de aprendermos a colocar Deus em primeiro lugar, confiar em sua direção e vencer a ansiedade pela fé, precisamos entender o valor da perseverança na presença do Senhor. Muitas pessoas começam uma caminhada de fé cheias de entusiasmo, mas desanimam quando as respostas não chegam no tempo que esperavam. Oram durante alguns dias, confiam por um período, mas quando as dificuldades continuam, começam a pensar que Deus se esqueceu delas. Porém, a Bíblia nos mostra que o silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. José é um exemplo poderoso disso.
Deus lhe deu sonhos grandiosos, ainda na juventude. No entanto, antes de ver aquelas promessas se cumprirem, ele foi vendido pelos próprios irmãos, tornou-se escravo e foi injustamente lançado na prisão. Aos olhos humanos, parecia que tudo estava dando errado, mas havia algo que nunca mudou durante aquela jornada: a presença de Deus. A palavra declara repetidamente que o Senhor estava com José. Deus estava com ele na casa de Potifar. Deus estava com ele na prisão. Deus estava com ele nos momentos de injustiça. E porque Deus estava presente, aquilo que parecia derrota estava sendo transformado em preparação. Muitas vezes queremos que Deus mude imediatamente as circunstâncias. Mas há momentos em que Ele está usando as circunstâncias para fortalecer nossa fé, moldar nosso caráter e nos preparar para algo maior. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe que o texto não diz que todas as coisas são boas. Existem lutas, perdas e desafios que machucam. Porém, Deus tem o poder de usar até mesmo os momentos difíceis para cumprir seus propósitos. Talvez você esteja em uma fase da vida em que ainda não consegue entender o que Deus está fazendo. Talvez algumas orações pareçam sem resposta, mas não desista. O mesmo Deus que estava trabalhando nos bastidores da vida de José continua trabalhando nos bastidores da sua história. Aquilo que hoje parece um atraso pode estar sendo usado por Deus como preparação. Aquilo que parece uma porta fechada pode estar protegendo você de um caminho errado. E aquilo que você chama de espera pode estar sendo o cenário onde Deus está preparando algo muito maior do que imagina. Agora, depois de meditarmos nessas verdades da palavra, chegou o momento de falar diretamente com o Senhor e entregar este dia em suas mãos. Se você crê que Deus está trabalhando mesmo quando não consegue ver, escreva: Deus está cuidando de tudo. Meus queridos irmãos e irmãs, agora vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Onde você estiver, acalme o seu coração por alguns instantes. Se possível, feche os seus olhos e concentre seus pensamentos em Deus. Vamos entregar este dia nas mãos daquele que nunca falha, nunca se atrasa e jamais abandona os seus filhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã com humildade, fé e gratidão. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo fôlego que colocaste em nós. Obrigado porque mais uma vez os nossos olhos se abriram para contemplar um novo dia que foi preparado pelas Tuas mãos. Pai, antes de qualquer pedido, nós reconhecemos que Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que sustenta todas as coisas pelo Teu poder e o Deus que cuida de cada detalhe da vida dos Teus filhos. Nesta manhã, colocamos diante de Ti as nossas preocupações, os nossos medos e as nossas incertezas. Há situações que não conseguimos resolver. Há portas que não podemos abrir. Há batalhas que são maiores do que as nossas forças. Mas nada é maior do que o Teu poder, Senhor. Por isso entregamos a Ti os nossos caminhos. Dirige os nossos passos, guarda as nossas decisões, livra-nos de escolhas erradas e conduz-nos pela vereda da Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e fortaleça nosso coração. Abençoa, Pai, as famílias representadas nesta oração. Derrama paz sobre cada lar. Restaura relacionamentos feridos. Fortalece os casamentos. Aproxima pais e filhos. Que a Tua presença reine dentro de cada casa. Também colocamos diante de Ti aqueles que precisam de cura. Toca os enfermos, renova os cansados, consola os aflitos, levanta aqueles que estão desanimados. Que o Teu poder alcance cada necessidade física, emocional e espiritual. Senhor,
Abre portas de trabalho, provisão e oportunidades. Supre as necessidades daqueles que estão preocupados com o sustento. Mostra que tu continuas sendo o Deus que provê, o Deus que abre caminhos e o Deus que faz o impossível acontecer. Perdoa os nossos pecados e purifica o nosso coração, que possamos viver este dia agradando ao Senhor em palavras, pensamentos e atitudes. Guarda-nos de todo mal, protege os nossos caminhos e cerca-nos com os teus anjos. E, acima de tudo, ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti. Que a nossa fé seja maior do que os nossos medos. Que a nossa confiança seja maior do que as circunstâncias e que possamos terminar este dia testemunhando a Tua bondade e a Tua fidelidade. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Se esta oração representa o desejo do seu coração, escreva com fé: eu entrego tudo nas mãos de Deus.